Estamos de volta, gente. Vamos, então, ao último bloco da nossa aula de hoje. Então, a gente terminou falando sobre essa predestinação católica, né? Que seria a forma da Igreja Católica dizer para onde você ia ou você não ia, né? E isso aí vai dar ao Max Weber uma questão, né? Uma visão sobre a autoridade. O que representa essa autoridade? Vamos ler aí junto comigo. Tendo Weber como principal teórico na sua elaboração o conceito de autoridade, consiste na probabilidade de um comando com determinado conteúdo a ser obedecido por determinado grupo de pessoas. Relação social esta de caráter assimétrico, que implica a dominação de um sobre outros. Weber distingue 3 tipos de autoridade. E aí vamos lá, pessoal. A primeira delas, a autoridade tradicional, que assentando na crença das virtudes e da força das tradições, percebidas como imemoriais, ou seja, sempre foi assim, né? O meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Conhece relações de hierarquia entre chefes e os demais membros da comunidade, os quais, na sua qualidade de servidores e súditos, demonstram uma lealdade para com o chefe. Então vejam que essa autoridade tradicional seria ali uma visão onde alguém vai ser levado a abaixar a cabeça a um outro alguém, a um poderoso, a uma autoridade, por conta da tradição, né? Por que o menino, uma criança, sabe que quando o rei passa, ela tem que se curvar? Porque a primeira vez que o rei passou e o seu pai estava junto, o seu pai pegou e falou: meu filho, se ajoelha, não levanta a cabeça. Criou-se então na cabeça daquela criança o seguinte: toda vez que o rei passa, eu me curvo, tá? E é assim até os dias de hoje, com autoridades, né, mais, vamos dizer assim, sublimes, com mais poder, né, dentro dessa autoridade tradicional. A segunda é a autoridade carismática, que tendo por base as qualidades excepcionais ou sobre-humanas do profeta, chefe ou líder, obtém por parte dos seguidores um reconhecimento e devoção incondicionais. Seria então aí um critério mais fácil para a gente analisar um líder religioso. Tá? Ele pode ser um líder político também, tá? Mas a gente pode citar, por exemplo, como sendo uma autoridade carismática, Mahatma Gandhi, né? O grande pacifista da Índia, né? Que através dos seus protestos pacíficos conseguiu levar a Índia à independência. É um exemplo de autoridade carismática. Da mesma forma que a gente pode citar no âmbito político, Nelson Mandela, lá na África do Sul, né, que brigou aí pelo fim do apartheid, né? São pessoas que, através dessas qualidades excepcionais, elas vão ter uma admiração que vão fazer a devoção a elas ser praticamente incondicional. E, por último, a autoridade legal, que, fundamentando-se num corpo de normas legais codificadas, estabelece as respectivas competências e funções em consonância com certas regras fixas, permite a seleção e a promoção do pessoal técnico e administrativo com base em determinadas normas, certificados e contratos, qualificações, mérito, idade, tempo de serviço. Seria basicamente, né, a função que um líder de um gabinete, um chefe, ele poderia fazer, né? Seria a autoridade legal. Ele pode mandar em você porque alguém que manda nele mandou ele mandar em você, basicamente, né? O gerente é uma autoridade legal sobre você que é trabalhador de uma loja. Um coordenador é uma autoridade legal para mim, que sou o professor de um colégio, certo? Então, é nessa função aí que funciona a autoridade, de acordo com a visão de Weber, né? Nessas 3 questões. Por último, pessoal, para terminar a nossa aula, eu gostaria de ler com vocês também um outro trecho que aborda a análise, né, entre o protestantismo e o capitalismo, ainda dentro da visão do Max Weber. Vamos lá.
O protestantismo e o capitalismo estão no centro de Os Buddenbrook, publicado em 1901, assim como no centro de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, de 1905. Em linguagens radicalmente distintas, ambos focalizam o mesmo enigma: a maneira pela qual a ética protestante, crescentemente secularizada, está presente na maneira pela qual os indivíduos e as coletividades vivem e trabalham. Tudo o que diz respeito à vida cotidiana, compreendendo as atividades e as responsabilidades, os direitos e os deveres, passa a ser crescentemente pautado pela ética protestante. Isto é, pouco a pouco, a ética religiosa se transforma em ética social, fórmula de sociabilidade, modo de ser, pensar, agir, mandar, obedecer, sentir e imaginar. Paulatinamente, uns e outros, proprietários e assalariados, urbanos e rurais, dirigentes e subalternos, todos são levados a agir segundo os mesmos parâmetros. O que está em causa é viver e trabalhar como um exercício de predestinação. Cada um e todos atuando conforme a sua vocação, de modo a cumprir a sua missão. O máximo de ascetismo no exercício da vida e da profissão, de forma a realizar... eu me perdi, pessoal. De forma a realizar da melhor maneira a sua vocação. Ninguém sabe nem saberá se será salvo ou condenado à danação. Por isso é essencial o máximo de ascetismo. Um ascetismo religioso, protestante, mas crescentemente secularizado, que se reaviva no templo e no exercício da vida cotidiana, traduzindo em atividades e códigos de conduta habituais na casa e na rua, fábrica e usina, escola e igreja, cidade e nação. Seria aí, então, pessoal, a visão weberiana de como se portar, fazendo aí a junção de um protestantismo, né, e de um capitalismo, certo? Por exemplo, a maioria dos estados do mundo, eles são considerados, são autodeclarados laicos, né? Ou seja, não tem uma religião predominante. Porém, se a gente olhar as bases que formam as culturas dessas determinadas sociedades, a gente analisa que há sim uma influência muito grande dentro da questão assim, do ser humano de bem, da família tradicional, né? Essa questão ela é muito mais religiosa do que social, certo? E por dentro disso, né, se pautam as coisas aí mais importantes pela qual seria necessário para um cidadão viver bem dentro de uma sociedade. Bom, a nossa aula então está chegando ao fim. Eu agradeço muito pela sua atenção. Até a próxima.